Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2. Elementos gerais do universo. 1. Conhecimento do princípio das coisas. 2. Espírito e matéria. 3. Propriedades da matéria. 4. Espaço universal. 1. Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. É possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Questão 18. O homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. Questão 19. O homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Questão 20. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos? Sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. 2. Espírito e matéria. Questão 21. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? Só Deus o sabe. Todavia, há uma coisa que vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início de sua ação, podeis conhecê-lo em um segundo na ociosidade. Questão 22. Geralmente, define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, isto é exato, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ele pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause nos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não o seria. Questão 22A. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É o instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua função. Questão 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Questão 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei-o bem, o nada é coisa alguma, o nada não existe. Questão 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, porém, uma e outra se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos uma e outro. Porém, é necessária a união dos espíritos e da matéria para intelectualizar
a matéria. Questão 25A. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui, por Espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Ela é necessária a vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isto. Questão 26. Pode-se conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Sim. E acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Embora, sob um certo ponto de vista, se possa identificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se ele fosse positivamente material, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, por suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas das quais conheceis apenas uma parte insuficiente. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Questão 27A. Este fluido seria aquele que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluidos elétricos, fluidos magnéticos, são modificações do fluido universal, o que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Questão 28. Visto que o espírito, ele próprio, é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar estes dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte, matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas discussões provêm, quase sempre, de não vos entenderdes sobre as palavras, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam os vossos sentidos. 3. Propriedades da matéria. Questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria tal como a entendeis, sim, não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil
que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, assim como não há alto nem baixo. Questão 30. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? Um único elemento primitivo. Os corpos que considerais como simples não são verdadeiramente elementos, porém, transformações da matéria primitiva. Questão 31. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união e em certas circunstâncias. Questão 32. De acordo com isto, os valores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou os salutares dos corpos não seriam senão modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Este princípio é demonstração pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao paladar, um outro acha ruim, uns veem azul, o outro vê vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isto o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de remontar a esta matéria primeira de outra forma que não seja pelo pensamento, estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos considerá-los como tais até nova ordem, sem que isso traga inconveniente. Questão 33A. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e da direção do movimento. Esta opinião é exata. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas, como o vês. Por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Questão 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas que não é apreciável por vós. Questão 34A. Esta forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, porém variável para as moléculas secundárias que são, elas próprias, somente aglomerações das primeiras, pois o que chamais moléculas está longe ainda da molécula elementar. 4. Espaço universal. Questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina o limitado, o que haveria além? Isso confunde tua razão, bem o sei. Todavia tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além deste limite, há alguma coisa e assim gradativamente até o infinito. E mesmo que esta alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Questão 36.
O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa a teus